Boa noite a todos do canal Relatos do Sam. Muito prazer. Eu me chamo Francinei. Sou amigo do anfitrião de vocês. Eu já contei uma história no canal Não Assista à Noite, de quando levitei enquanto dormia. E a história que vou contar hoje aconteceu quando tinha meus 17 anos e morava em uma comunidade no interior da cidade de Tefé, chamada Arauiri. Vamos ao relato. Na verdade, vamos para os relatos. Eu morei por muito tempo na capital do estado, Manaus. Quando fiz 15 para 16 anos, a minha mãe me trouxe para morar na cidade de Tefé. E quando fiz 17 anos, a minha avó me levou para morar no Arauiri. Quero descrever um pouco o cenário da comunidade Arauiri. A comunidade era às margens do rio Solimões, no interior da cidade de Tefé. Uma casa aqui, outra ali, e é claro, morávamos dentro da floresta amazônica, onde os perigos eram reais, perigos físicos e sobrenaturais. Nas noites, ouvíamos gritos aterrorizantes de gatos e cachorros, como se eles estivessem sendo maltratados por algo ou alguém. Eram gritos muito assustadores, que faziam gelar a espinha e subir calafrios pelo corpo, e também algo arranhava as paredes da nossa casa. Todas as noites após as 22 horas, era a mesma coisa, os gritos e choros de gatos e cachorros, que não estavam ali. Eu perguntava à minha bisavó o que era aquilo, mas ela sempre me respondia assim: "Meu filho, se eu te falar, você não vai mais querer morar aqui." Mas eu insisti e ela finalmente me contou. Segundo a minha bisavó, aquele lugar próximo à nossa casa, no passado morou uma família de pessoas muito ruins. Minha bisavó contou que essas pessoas maltratavam os animais, machucando-os de todas as formas possíveis. Eles usavam os pobres animais em rituais como sacrifícios. E o pior, mais bizarro e abominável, era que eles abusavam dos animais, com um termo que não quero dizer aqui, para não prejudicar o canal, mas envolvia práticas sexuais. Um certo dia, munido de muita coragem, eu saí de casa à noite, no horário exato em que o fenômeno acontecia. Fui decidido a ver com meus próprios olhos a origem do fenômeno. Então caminhei à noite no terreno da nossa casa, indo em direção da onde os sons eram mais fortes. E o mais assustador foi que realmente os sons ficaram mais altos, porém não se via nada. Era como se eu estivesse no meio do fenômeno, os animais sofrendo e apanhando ao meu redor. Era uma agonia, gatos e cachorros gritando, gemendo e talvez na linguagem dos animais, pedindo por socorro e sofrendo. Mas eu não via nada. Isso tudo ali perto de mim e ao meu redor. Eu também sentia como se fossem ventos passando por mim, vindo junto com o som de sofrimento e agonia dos animais. Eu me arrepiava todo. Ao voltar para minha casa, não consegui dormir, mas naquela noite, a minha bisavó ainda me deu uns raios, dizendo que não era para voltar lá, dizendo que eram espíritos, e mesmo que eu quisesse, não iria conseguir ver nada, só ouvir e sentir. Ela explicou que os espíritos dos animais ficaram presos e hoje querem ser libertos. Porém, ninguém sabe como fazer para ajudar os pobres dos espíritos. Ela também disse que todas as noites iríamos continuar ouvindo isso e que ela mesma já estava acostumada com aquilo. A segunda história que vou contar hoje é sobre um tio meu, que se transformava em um porco. Maldição esta que recebeu por ele cometer um dos maiores pecados que um homem poderia cometer, que considero uma abominação. Em falta de palavra melhor, ou para não prejudicar o canal Relatos do Sam, mais uma vez, usarei palavras amenas, mas que vocês seguidores irão entender. Uma certa vez fui visitar e conversar com um tio meu, que morava ali também na comunidade. E o assunto era justamente as visagens dos espíritos dos animais que sofriam.
Porém, no desenrolar da conversa, esse meu tio me chamou para mais perto e disse assim: Meu filho, tem um tio teu aqui que não é bom tu ter muito contato com ele não. Eu perguntei: Mas por que, tio? E ele me respondeu: Meu filho, o teu tio vira bicho. E também ele próprio não gosta que ninguém se aproxime da casa dele. E o motivo é que ele se deita com as próprias filhas, como se fossem marido e mulher. E, inclusive, ele possui até filhos com as próprias filhas. Sendo assim, ele foi amaldiçoado. Por isso ele vira um bicho. Ele até vem nos visitar, os outros parentes dele. Conversamos e etc. Mas esse é o máximo de contato que te aconselho a ter com ele. E que ele venha até você para conversar normalmente, mas nunca, em hipótese alguma, se aproxime da casa dele, nem de dia e muito menos à noite. Eu, ainda curioso e inocente, perguntei se isso era pecado, pois além de jovem, eu era ingênuo e não conhecia muito as leis dos homens, e muito menos as de Deus. Meu tio, com bastante paciência e com educação, respondeu assim: meu filho, isso é pecado, e dos grandes, viu? Respondeu meu tio com aquele jeito interiorano amazonense, típico de homem da roça. Então meu tio começou a contar como foi que ele descobriu que o parente dele, o outro meu tio, virava um bicho. A partir de agora, irei narrar como se fosse ele contando para vocês. Meu filho, eu descobri que ele virava bicho porque a gente estava fazendo plantio de macaxeira. E um dia, começamos a perceber buracos na plantação, no solo, sabe, na terra, como se algum animal tivesse passado ali e fuçado a terra. Todos os dias era essa arrumação de terra mexida na plantação de macaxeira. Parecia que algum animal, cachorro ou porco, tivesse cavado e fuçado a terra, prejudicando as raízes das nossas mandiocas. Um dia decidi passar a noite no roçado para descobrir o que era que vinha fazer aquilo, pois poderia ser um animal do mato, como cutia, porco do mato ou algo assim. Para mim, era fichinha isso daí, pois sempre fui acostumado a caçar de madrugada na mata. Foi então que na noite que eu fiquei esperando o bicho que mexia no meu roçado de macaxeira, que eu vi um porco preto, só que muito grande. Eu tentei ir rastejando para mais perto daquilo, para que ele não me notasse e pegar ele de surpresa. Mas parece que o porco notou que tinha algo errado. Estava escuro. Mesmo assim tentei atirar, mas não consegui. E o porco começou a correr desorientado pelo roçado. Nisso eu já estava em pé, e o porco correndo para todo lado sem rumo, já que estava muito escuro. E quando ele conseguiu passar perto de mim, consegui acertar uma terçada nas costas do animal. O porco fugiu para o mato gritando de dor. Era um porco bem grande e preto. Pela manhã, uma das filhas desse homem viu na minha casa correndo desesperada e me falando assim: Titio, eu preciso de ajuda. Papai se acidentou. Ele foi pescar e acabou escorregando. Caiu e machucou gravemente as costas. Tinha um golpe enorme nas costas dele. Então fui lá ver como ele estava. O golpe nas costas dele era exatamente no local onde eu acertei o porco preto enorme, na noite anterior. Essas foram as palavras do meu tio. Eu realmente cheguei a ver as cicatrizes nas costas desse meu outro tio. Este homem ainda mora até hoje na comunidade Arauiri. Ele quase perdeu o braço por causa desse acontecido. Seu braço é ressequido e raquítico por causa disso. Estamos em 2023 e ambos meus tios, que são primos, ainda são vivos. O meu tio que vira porco ainda vive isolado na casa dele, junto com as suas filhas, e continua não querendo que ninguém se aproxime, pois a casa dele é na parte mais afastada da comunidade, um lugar isolado e rodeado por matas.
16 anos, né? Vim pra cá pra ter Ei, é férias. pra contar normal, tá? Né? Pra contar Pois como... é, eu vim pra cá pra ter férias, né? Aí minha avó me levou já pro sítio, já internado aí meus 17 anos. Cheguei lá, fui conhecer, achei estranho, né? Que eu morava na cidade, né, em Manaus. E fui me adaptando. No decorrer do tempo eu me deparei com certas coisas que me amedrontavam mesmo. Verdade. Lá no sítio? No sítio já. Aí eu perguntava da minha avó, né, o que era aquilo que toda noite gritava e arrastava na parede de casa. Aí assim, meu filho, eu não vou te contar não, porque tu não vai querer mais ficar aqui, tu vai ficar demais com medo. Aí também ignorei, né? Tentava dormir a noite assim mesmo, com esse barulho. Até que um dia eu não resisti mesmo, eu fui na casa da minha bisavó. Mas é toda noite? Era toda noite. Arranhava a parede? Dava aquele show, grito, parece que o gato era pega assim pelo pescoço e gritava pedindo socorro, né? Era pessoa, mas era gato? Espírito. Era espírito pegando gato. Ah. Entendeu? Pegando gato. Só que na verdade já não era mais o gato vivo, já era o espírito do gato que ficou ali. Ficou ali. Sangue. Aquela sensação ali que. Eu chamo ali, de impressão. Isso, de impressão que estava ali, mas não era mais. E toda noite acontecia isso. Aí eu fui lá com a minha bisavó e falei, vó Vandinha, o que acontece toda noite lá, que quando é volta de meia-noite já, meia-noite não, 10 horas para 11 horas, que é o horário que pagava o motor de luz, que era o motor de luz na época, né? E sítio sempre ficava instalado. E quando chega esse horário que a gente tenta dormir, a gente começa a ouvir cachorro gritando, parece que eles estavam pegando uma pada no... Ah, vinha um espírito batendo nos animais. Uhum. O cachorro batia, o cachorro gritava como se tivesse alguém batendo neles. E no final a gente já ouvia gritos de gato na parede de casa, como se estivesse se arrastando assim. O que é aquilo mesmo? Aí ela disse, né, pra mim que ali tinha uma família que maltratava de animais. Certos moradores dizem que eles mantinham relação, né, e faziam um ritual. E com os animais? Com os animais. E isso era verdade, porque isso foi contado por todos os meus tios. Como é o nome dessa comunidade? É Arauiri, em frente ao Porto Praia. Sim. É perto da Ilha Nova. Exatamente. Perto do... eu já contei relato de lá já. Do Boto, a história do Boto. Aí, cara, aquilo dali ficava amedrontado. Na noite aquilo dali. Quando foi um dia eu fui presenciar isso pessoalmente, né? Me deu coragem, mas ao mesmo tempo medo. À noite, escuro, lua cheia. Porque não era onde tu morava, não? Era. Mas era noutra casa? Eu tinha um terreiro lá Era uma casa onde ficava só os animais ali, tipo pato, galo, porco, essas coisas assim. Animais. Só que quando via de lá o grito, começava o grito de lá, vinha na parede da onde nós morávamos, na casa onde a gente morava. Aí como se arrastava aquele gato, aquele grito horrível, sabe? Aí chega a dar aquele arrepio assim, eu ficava pensando. Quando foi um dia aconteceu, né? Eu fui olhar. Só que, como eu falei, foi impressão, mas aquilo estava acontecendo. Eu estava ouvindo os gritos do gato, ouvindo esse cachorro pegar lapada, mas eu estava só ouvindo os rugidos, mas eu não estava vendo eles. Estava só ouvindo eles. Então até os animais eram fantasmas? Até os cachorros, os gatos. Mas tipo assim, era perto de ti? Tipo assim, estava acontecendo metros de distância? Estava acontecendo assim, em torno assim, de visão assim, 2, 3 metros longe. Porque eu via aquele barulho, aquele tipo arrastado. Tipo assim, como se fosse perto de ti. Aí passava aquele vento, assim, aquele voo todo o tempo assim. Misericórdia. Cara, eu ficava arrepiado. Eu não conseguia mais dormir. Pra me dormir. A avó chegava comigo, o que tá fazendo aí, meu filho? Eu tô vendo aqui se eu enxergo. Meu filho, tu não vai enxergar nada, isso é espírito. Isso daí foi feito, foi uma coisa que aconteceu na vida real. E isso ficou aqui entranhado. Eles estão querendo se libertar. Estou querendo, entendeu? Querendo sair desse tormento, mas isso está entranhado aqui. Toda noite tu vai ouvir isso. Eu já estou acostumado a falar. Eu falei, colega, eu ficava pensando. E quando era de 9 para 10 horas que a gente vendo já
assim, nós ia visitar minha avó mais longe um pouco, nós ia lá jantar, quando voltava, a gente já ouvia de longe aqueles gritos, todo tempo. Toda noite era isso. Toda noite. Toda noite. Era o grito do gato ao mesmo tempo e a lapada dos cachorros que eles estavam pegando. Só que não estava ali, era só o espírito mesmo. E isso acontecia, a gente ouvia isso. O engraçado. Quantos anos tu tinha, Fran? A gente ouvia, eu estava entre 17 anos, né? 16, 17 então anos. faz. Tu tem 33? 33. Faz muito tempo não, pô. Metade do ano. Metade da unidade, né? Sim, mas mesmo assim é recente, pô. 17 anos. E aí você vê que acontecia isso, no caminho a gente sentia aquele vulto, assim, aquela energia negativa. E aí eu tive essa curiosidade de ver, mas não via nada, isso era uma impressão, mas aquilo estava acontecendo, não é porque eu senti, e eu vi, só não via, mas eu sentia, e assim, pela questão, né, assim, deles fazerem ali, sei lá o que eles estavam fazendo. E do nada assim parece sumir, assim, parece rapidinho assim eles pararam. Legal. Pode. Tava conversando com meu tio, né? Aí fui perguntar nessa situação que estava acontecendo, sobre essas coisas que acontecia lá. Aí uma vez ele chegou por isso, meu filho, vem cá, bora conversar. Aí eu fui lá, dei café com ele. Ele falou, meu filho, tem um tio teu aqui, porque não é muito bom tu ter contato com ele não. Aí eu perguntei, mas por que, tio? Porque, meu filho, teu tio, ele vira bicho, ele tem... Tá, contexto. Aonde era? Araguari. Nessa mesma época que tu morava lá. Isso. Quantos anos tu tinha? Também. Era na mesma época do outro relato lá. Isso. E aí, eu perguntei, mas por que, tio? Meu filho, primeiro que ele não aceita nenhum parente chegar perto da casa dele, porque ele mantém relação com as próprias filhas. Ele já tem Meu filhos. Deus do céu. Ele já tem filhos com as próprias filhas. Ah. E por isso que ele não deixa ninguém. Amaldiçoado, né? Exatamente. Mas ele fala, ele vem aqui com a gente, tá? Aí eu ficava assim, eu falei, caraca, sério que isso acontece? Mas eu perguntava, né, assim, por inocência. Eu falei assim, mas meu tio me fala, isso é pecado? Não conhecia, né? Isso é pecado? Ih, meu filho, isso é pecado e grande, não pode não. Você só tem que cumprir. Pecado e grande. Ele achava graça, né? Aí, Eu vou botar. É sério, quando eu vou digitar o texto, ih, meu filho, isso é pecado e grande. Aí ele disse assim, meu filho, uma vez, eu descobri que isso acontecia, que ele virava bicho, porque nós estávamos fazendo plantio de macaxeira e banana. E aí a gente foi, né? Um certo dia começou a ter aqueles buracos ali né, cavando lá. Será que tem gente aqui querendo... Aparecia de manhã, no outro dia, não sei, quando eles iam já na roça de macaxeira, buraco. Igual como o cachorro cava. Isso, fazendo aquela cavação lá e tudo. E aí ele disse que ia passar a noite para saber o que se tratava. Se era cutia, essas coisas do mato aí que porco do mato, algo assim. E aí então ele disse que ele foi nessa noite, foi lá para fazer caça, sempre ele caçava de noite. E no decorrer do tempo ele disse que ele viu um porco preto, grande. Entendeu? Aí acho que ele começou a ver aquele rugido lá e tal. Só que aí, isso à noite quando ele ia caçar. Noite, perto ali da... caçar, na próxima roça já. Perto da comunidade mesmo. Lá na Araguari. E aí ele falou assim, que ele tentou e ia rastejando, só que o porco sentiu ele. Nessa que o porco sentiu ele, ele tentou atirar. Mas não deu. Aí o porco fazia correndo, desorientado, né? Ele passou perto deles que ele conseguiu dar uma peçadada. Ai, meu Deus do céu. Conseguiu acertar uma peçadada. E nessa o porco correu no mato já, gritando. E era um porco grande. Era um porco grande. Grande assim, eu não sei dizer que altura e tamanho, mas que era um porco grande. E era preto, né? Que tem, né? Porco preto, né? Ainda mais esses porcos do mato que existem, né? Porco do mato também que é sempre assim. E dizem que no outro dia, uma das filhas dele correu manhã cedo em casa. Oi, Pandora. Tô aqui. Ajuda, chegou lá com o tio, eu preciso de ajuda, papai se acidentou. Meu Deus do céu. Foi pescar, dizendo a história, né? É a história que ela contou. O papai foi pescar e acabou escorregando e bateu a costa dele, deu um golpe na costa dele.
Aí quando ele foi lá ver, era o mesmo local onde ele Tinha acertado o teçado. a teçada. Cara, mas isso é muito parecido com a maioria dos relatos que tem de lobisomem e bicho. Tem a história do bebê do lobisomem que tentou pegar o bebê, né? Aí mordeu a manta. Aí no dia seguinte, quando o marido da mulher chegou, tava um fiapo da manta na boca do... Ou então tem a história de que quando a pessoa vira porco no bairro, aí alguém atira na cara da pessoa que... Aí no outro dia a velha que todo mundo desconfiava tá com a cara toda machucada assim, de pólvora, de chumbo. Essa história é muito... Mas tu viu isso? Isso ele só me contou, mas ele disse que foi fato real. Tanto é que meu tio hoje ele tem... Ah, meu Deus! Tu conhece? E esse outro teu tio, qual era o grau de parentesco deles? Eram irmãos? Primos. Meu Deus! E os dois são vivos? Os dois ainda são vivos. Os dois são vivos. Só não a minha avó que chegou a falecer já junto com a minha bisavó. Entendi. Esse meu tio ele é o tio caçula, por isso que até hoje ele já tá vivo. E o outro meu tio ele ainda permanece no mesmo local, na mesma comunidade. Ah, o da cicatriz ainda mora lá no Arauiri. Até hoje. Tanto é que hoje ele tem essa deficiência. Depois do golpe que ele levou, ele ficou com o braço seco. Ele não teve, quase que ele amputa o braço. Pelo golpe que ele Caramba, que legal. Deixa eu dar pausa aqui. Deixa eu encerrar que eu quero fazer perguntas indigestas.